E aí, pessoal, fazendo a solução de mais um problema de programação do LeetCode. E essa é a quarta vez que eu estou tentando gravar esse vídeo. Então, deixa seu like aí para dar aquela força, beleza? Esse problema aqui apareceu no campeonato de hoje, no The Weekly Contest, que rolou 11h30 da manhã, hoje 26 de outubro de 2024. 3332, máximo de pontos que um turista pode obter, né? O que que o problema diz, pessoal? Um turista ele está numa viagem de K dias, onde existem N cidades. E aí, da virada de um dia para o outro, ele pode ir de qualquer cidade para qualquer cidade. Porém, ele ganha pontos por ficar numa cidade em um determinado dia. Então, existe uma tabelinha de pontuação, pontos que ele ganha a depender do dia em que ele fica numa cidade. E existe uma tabelinha que também dá pontos para ele se ele viaja de uma cidade para outra, tá? E aí essa tabela independe do dia, é só origem e destino. E o problema pede para a gente falar qual o máximo de pontos que esse turista pode fazer em uma viagem de 10 dias, tá? Indo um pouquinho mais formal aqui, né? Os pontos que ele ganha por ficar, esses T-score, né? Onde o primeiro índice é o dia e o segundo índice é o número da cidade onde ele está. E o outro parâmetro que a gente tem é o travel score, né? Que diz se ele sai de uma origem para um destino, ele também vai ganhar uma determinada pontuação. Aí aqui tem um exemplo, né? Duas cidades, um dia, para ele ficar, tem essa pontuação de 2, 3, para ele viajar, saindo de A para B, ganha um ponto, saindo de B para A, saindo de A para B, ganha 2 pontos, desculpa, e saindo de B para A, ganha um ponto, né? E aí ele não dá muito bem a explicação, mas então vamos ver aqui na abordagem como é que esse negócio funciona, beleza? Trouxe aqui um exemplo, até bem elaborado, né, que é esse caso de teste aqui, onde a resposta vai dar 14, beleza? Eh, Dá um pouquinho de zoom aqui. Então aqui tem as duas tabelinhas, tanto de Stay Score quanto de Travel Score. E as cidades, em vez de chamar elas de 1, 2 e 3, eu vou chamar de ABC, ou desculpa, de 0 e 2, vou chamar de ABC, tá? Então aqui é a pontuação por ficar nas cidades A, B e C em função do dia. E aqui é saindo da cidade A, B e C. Então aqui a gente tem as origens, quanto a gente ganha para ir para o destino A, B e C, né? E outra informação que eu soneguei aqui e que é importante é que a gente tem até 200 cidades e 200 dias. O resto é mais para dizer que ele não esculhamba aqui os inputs, tá? Por exemplo, toda vez que você sai de A para ir para B, ele contabiliza 0 pontos, né? Ele não dá um input com o número de cidade inválido, por aí vai. É um problema bem comportado, que não quer dizer que não tem pegadinha. Já vamos ver qual é a pegadinha do problema. Mas vamos pensar o seguinte, pessoal. Como a gente resolve esse problema com programação dinâmica. Acho que não dê esse spoiler, tá? Imagina que a gente está aqui num dia X qualquer, tá? Dia 1, 2, 10, 15, 54, não interessa. A gente tem as cidades A, B e C. E aí a situação aqui é a seguinte: pô, tô aqui nesse dia X, na cidade A, eu consegui pegar 10 pontos, não interessa como, que aconteceu no passado. Estou vendo a foto do dia X aqui. Na cidade B, eu tenho 5 pontos, e na cidade C, eu tenho 4 pontos, tá? Não interessa. O que vai me dar o melhor cenário no dia X mais um para cada uma dessas cidades? E já adiantando, é assim que a gente vai fazer nossa programação dinâmica aqui nesse problema, tá? Ora, por exemplo, aqui na cidade A, eu preciso ver se é melhor eu continuar na cidade A, ou se é melhor eu sair de B para ir para a cidade A, ou sair de C para ir para a cidade A. Como é que a gente pode fazer essa conta? Primeira conta aqui. Como é que eu faço a conta do que vai acontecer se eu ficar na cidade A? Pô, seria bom botar número de dia aqui, né? Então eu vou botar número de dia aqui, mas não se apegue a esses números aqui, porque eles não vão bater com o problema de verdade, tá? Então isso aqui no dia 1, não é no dia 0, e agora eu quero ver o que vai acontecer no dia 2, beleza? Então eu tinha 10 pontos aqui em A. Se eu permanecer em A, no final do dia 2, eu vou ter esses 10 pontos, mais o state score de A ao fim do dia 2. Então eu vou ter 10 mais 3, vou ter 13. Isso aqui é uma opção do que vai acontecer em A. E uma coisa para B, tinha 5 pontos, vou ficar em B, vou ganhar mais 5 pontos, vou ter 10 pontos aqui. E no C, que eu tinha 4 pontos, esses 4 pontos aqui de ontem, né, do dia anterior,
e já vou dar spoiler também aqui, lá na nossa implementação, a gente vai chamar de Prev Day, se eu não estou enganado, de Previous Day, de dia anterior, né? Então, vou olhar aqui o dia anterior, dei um pouquinho aqui de zoom, porque ninguém também é obrigado a enxergar nesse momento horrível, né? Então, vou ver aqui, eu tinha 4, se eu permanecer aqui no C ao final do dia 2, eu vou ter 8 pontos, tá? Mas essa aqui, pessoal, só responde a hipótese, essa linha toda aqui, só responde a hipótese de ficar, né? A gente ainda tem mais duas hipóteses para cada cidade aqui. A segunda hipótese, vamos dizer aqui, para o A, é: putz, eu estava em B e viajei para o A para acabar esse dia. Então, qual é a segunda hipótese aqui? Eu estava em B com 5, e aí vou sair de B para ir até A, então sair de B para ir para A e vou fazer mais 2 pontos. Então, tem aqui mais uma hipótese de 7 pontos. Ainda tem mais uma outra hipótese, que é: eu estava em C com 4 pontos, saí de C para ir para A. Quando eu saio de C e vou para A, eu ganho mais um ponto, certo? Então, 4 mais 1, 5. E a hipótese vencedora aqui, nesse caso, é: estava em A, continuei em A. Então, aqui, a gente desconsidera essas hipóteses e fica aqui com a hipótese dos 13 pontos. Beleza? O melhor cenário no dia 2 na cidade A é 13. E a gente vai ter que calcular esses melhores cenários para as demais cidades também. Então, na B, além da hipótese de eu ganhar 10 pontos ficando na B, tem a hipótese de eu sair de A, onde eu tinha 10 pontos, indo para B. Então, saindo de A, indo para B, mais 4 pontos, que é uma hipótese que vai me dar 9 pontos. Lembra? Eu estava. Oh, desculpa. Errado. Estava em A com 10 pontos, fui para B e ganhei 4 pontos, né? Porque de A para B tem esses 4 pontos aqui para eu ganhar. Então, na verdade, vai me dar 14 pontos aqui. E a outra hipótese é: eu estava em C com 4 pontos e fui de C para B. De C para B vai me dar mais 3 pontos, e essa hipótese aqui vai me dar 7. Então, a melhor hipótese aqui, a hipótese vencedora, é ter 14 pontos aqui nesse B. Tá? E aí a gente vai calculando melhor hipótese para o dia atual. Deixa eu só calcular essa última aqui, para a gente entender o que vai acontecer aqui. Então, tinha 8, né, para ficar aqui em C, a gente já viu isso logo no começo. Eu posso estar em A com 10 e ter ido para C. De A para C tem mais 3, aqui vai dar 13. Ou posso ter ido de B para C, peraí, de A para C 3, de B para C 3, só que de B para C, em vez de eu partir de 10, eu vou ter partido de 5, e aí eu vou ter um total de 8 pontos. Então, minha melhor hipótese aqui é essa hipótese de 13, né? Então, vou apagar aqui esse ficar, 13, 14, 13, né? O que a gente está falando é que no dia atual, a gente montou esse melhor cenário aqui, de 13. Era o número que estava antes, tá, pessoal? Não estou tirando esse número do nada. 14 e 13. Esse aqui é o dia atual, ou lá no nosso, no nosso programa, vamos chamar de Current Day, tá? De Current Day. E aí, na próxima interação do loop, esse cara aqui virou ontem, esse cara aqui a gente não precisa mais para nada, e a gente vai calcular o próximo dia, tá? Então, o nosso loop aqui, onde o ontem era o dia 1, o ontem agora vai virar o dia 2. Essa informação, que era informação de hoje, virou informação de ontem. Então está aqui. O Prev Day vai virar essa coisa, e a gente vai recalcular aqui os valores desses dias aqui. Esse é o raciocínio da programação dinâmica lá que a gente vai fazer, tá? Foi até bom ter gravado o problema errado, porque eu melhorei aqui. Na primeira solução, eu guardava essa tabela toda, mas no fundo a gente só precisa do dia anterior e do dia atual. Então a gente vai calculando, vai chegar aqui no final com uma pontuação por cidade no dia atual. Vamos dizer aqui que eu acordei e acabou com, sei lá, 20, 25 e 18, né? No último dia é essa foto que a gente tem. Se o cara ficar na cidade, se ele acabar na cidade A, o melhor cenário é esse. Se acabar na cidade B, o melhor é esse. Se acabar na C, o melhor é esse. Mas o que problema que é qual o máximo de pontos que ele consegue. Então a gente pega o máximo desse último dia que sobrou, e essa aqui vai ser a resposta do nosso problema. Beleza? Ok, pessoal. Então como é que foi a implementação dessa brincadeira aqui, né? Primeiro, para não usar o K e o N, né, que para mim, que estava programando, já estava confuso, eu chamei aqui esses caras de days e cities. Então,
só dei um apelido carinhoso para o K e para o N. Nada mais que isso. Dia de ontem, lembra? A gente vai trabalhar com o dia de ontem e com o dia de hoje. Então, o dia de ontem aqui, eu montei um array de zeros, a pegadinha do problema. É importante falar da pegadinha do problema. Como a gente inicializa o dia zero, pessoal? No dia zero, você não tem só a opção de ficar numa determinada cidade. Você pode começar o dia zero já viajando da cidade A para a cidade B. Então, imagina aqui assim, né? No dia zero, a primeira implementação que eu fiz foi o seguinte: ah, cara, então beleza, eu só tenho a opção aqui ou de estar na cidade, ou acho que até a primeira vez eu botei tudo zerado, né? Mas isso está errado, porque é como se aqui tivesse um dia -1, onde está tudo zerado, é assim que o problema começa. E aí o dia zero a gente tem que ver assim, cara, o que que é melhor para o A aqui? É ele permanecer no A e já começar com 2 pontos, vai fazer uma viagem que vai ter destino em A. Por um acaso aqui a viagem que tem destino em A, a melhor também tem 2 pontos. Mas vamos aqui ver o B, por exemplo. No B, no dia zero, é melhor ele permanecer em B e ficar com esse 1 ponto, ou é melhor ele viajar, que é o destino, né, de A para B, que vai dar 4 pontos? Pô, melhor ele começar viajando de A para B, então aqui no dia zero a gente vai inicializar com 4 pontos, tá? Esse é o raciocínio do dia zero e essa é uma pegadinha. Então aqui, pessoal, dia de ontem a gente começa zerado, né? E aqui no loop, onde a gente vai processar cada dia, a gente já começa fazendo essa conta, inclusive para o dia zero, tá? Então como é que essa programação dinâmica está sendo feita, pessoal? Primeiro eu estou assumindo que no dia zero ele vai aparecer nas cidades. Então, esse. Oh, caramba, qual é o nome dessa estrutura no Python? List comprehension, né? Então, esse cara aqui está gerando uma lista onde eu estou assumindo que ele vai ficar nas cidades. Se não tivesse aquele lance de viajar de uma para outra, essa parte aqui, o código não existiria, né? Fazendo o seguinte, ó, para cada cidade, para cada cidade, tá? Eu estou pegando o valor do dia anterior para aquela cidade e somando o T-score, ou o score, para ele ficar no dia que a gente está estudando, reparando o que a gente está fazendo aqui para cada dia. Então, o T-score daquela dia daquela cidade. Tá? Então, por default, eu digo que no dia atual, todo mundo ficou em seu lugar. Aí aqui sim, eu estou fazendo a lógica de calcular a viagem para aquela determinada cidade, tá? Aí assim, para cada cidade, para cada posição lá do meu array do dia atual, eu vou falar assim: "Pô, espera aí, essa posição aqui, por exemplo, é a cidade B, como é que seria se eu fosse de A para B? Como é que seria se eu fosse de C para B?", tá? Então é esse como é que seria que esse cara está fazendo, tá? Para cada cidade, estou calculando aqui um score de assumindo a viagem, mas na verdade eu vou assumir a viagem das diferentes origens, tá? Aqui o i, eu deveria até chamar de origin. Deixa eu mudar aqui para origin, para poder ficar mais bonito. Em vez de usar i, pronto. Então, mudei para origin aqui. Então, para cada origem possível, para cada origem possível, não é impossível, possível, eu vou ver. Cara, como eu estava. Opa, opa, pré-vedei. Tá. Essa era a minha pontuação. Eu estava no dia anterior naquela dada cidade. Lembra, né? A gente sempre olha aqui a pontuação na cidade de origem para depois fazer o cálculo para a cidade de destino. Então, estou vendo como é que estava a minha pontuação naquela cidade de origem. Estou somando o score de eu sair dessa origem para ir cidade de destino, que é a cidade que eu tô estudando, tá? E aí, para mim, só me importa qual é esse máximo, né? Os outros resultados intermediários, tanto faz para mim, eu vou querer sempre olhar onde tinha a melhor pontuação mais o score da viagem, né? Então, por exemplo, aqui, essa aqui é o pessoal que tem destino para a cidade B, né? Se na cidade A eu tinha, sei lá, 3 pontos mais 4 da viagem, e na cidade B, na cidade C, eu tinha 10 pontos e vou ganhar mais 3 da viagem, o que me interessa é esse 10 mais 3 e não esse 3 mais 4. Por isso tem esse max, né? Eu faço esse max entre esses diferentes caras, tá? Então aqui, peguei o melhor score, considerando viagem, e eu vou ver. Cara, se eu tivesse viajado, eu vou estar numa situação melhor do que ficando na cidade?
Putz, vou. Então vou lá e atualizo a minha pontuação naquela cidade, com esse valor aqui de treve. Se não, o valor já foi calculado anteriormente aqui, tá? No final do loop, pessoal, é aquilo. Eu pego aqui o dia atual, ou melhor, pego aqui o dia de ontem e transformo o hoje no dia de ontem para continuar fazendo o processamento do loop, tá? É exatamente o que a gente fez aqui em algum momento, né? É que eu apaguei, o anterior. Mas lembra que tinha em algum momento aqui que a gente tinha calculado o cara aqui embaixo, e aí eu peguei o cara de baixo e joguei para cima, né? Por quê? Porque quando fechou o dia atual virou ontem. E no final de tudo, a gente quer pegar a melhor situação do dia atual, tá? Vou fazer o seguinte, vou imprimir aqui o CURDEI dentro desse loop, só para a gente entender melhor o que está acontecendo. Aqui vai ter o dia de ontem e o dia atual. Isso aqui fica legal. Vamos ver se vai ficar legal aqui. Trato fazer de improviso, mas talvez ajude a entender um pouco o que está acontecendo. Bem, está aqui, né? Esse exemplo 3 aqui, é exatamente o caso que a gente viu no, no exemplo ali, né? Então, eu abro o loop aqui falando que tem um dia de ontem que está zerado, aí que no primeiro cara acaba que a gente tem esse 2, 4, 3, né? 2, 4, 3, por quê, pessoal? Porque o 2 pode ser esse cara aqui de ficar na cidade A ou na cidade zero, né? O 4 certamente é esse viajar na cidade A para a cidade B ou para a segunda cidade, é melhor do que ficar. E o 3 também tem a ver com ou essa ficada, ou desculpa, stay score, né? Aqui está 212, também tem a ver com essa viagem da cidade, com destino à cidade C, né? Ou com origem da cidade A, com destino à cidade C, ou com origem da cidade B, com destino à cidade C. Tanto faz, tá? E aí vai continuar. Olha aqui, o dia de ontem, que era 243, na próxima iteração do loop, né? No dia 1, o dia atual, desculpa, vira o dia de ontem. E aí você vai calcular o por day em função do dia de ontem. E assim vai, até que a gente vai acabar aqui no último por day, que vai ter 13, 14, 14, e a gente vai retornar o valor máximo que está associado a esses caras. Beleza? Então, essa é a solução usando programação dinâmica para esse problema. Bem, pessoal, assistindo a gravação, eu reparei que eu não submeti o código, então eu vou submeter aqui agora para garantir que estamos tendo lá os 100% da galera em termos de performance com essa implementação. Tá aí, ó, 100% da galera em termos de performance e 100% da galera em termos de uso de memória, né? Então também essa essa estratégia de usar só o dia atual, o dia de ontem, também é boa. Se bem que aqui geralmente eu não dou tanta atenção, tá? Mas aqui estamos bem. Agora vamos ver com cuidado aqui a análise da complexidade, que foi algo que eu ainda não fiz, né? Vamos primeiro ver aqui o que sugere, entender se faz sentido essa sugestão. Ah, preciso fazer upgrade para analisar mais. Beleza, tudo bem. Pessoal, falando de complexidade de tempo de execução, né? Marquei aqui os principais loops aqui desse problema, né? A gente faz um loop aqui proporcional ao número de dias, que era o K, né, do nosso problema, e a gente faz alguns loops dentro desse loop proporcionais a O de N. Se a gente vê aqui que tem esse for city, né, que é proporcional ao O de N, e esse travel max aqui, que também é proporcional ao O de N, porque a gente varre todas as cidades, a gente vê que essas duas linhas aqui, 12 e 13, né, tem um cara de O de N ao quadrado, e a gente meio que pode ignorar esse cara aqui, porque ele vai ser O de N, né? Então, multiplicando essas coisas aqui, a complexidade de tempo de execução seria n ao quadrado vezes k, ou k vezes n ao quadrado. Se a gente olha lá no problema, vê que n é 200, k é 200, então, se quiser ser um pouco menos rigoroso, né, podia falar que esse cara aqui é um O de n ao cubo. Também acho que é mais fácil de compreender o que está acontecendo aqui. Para mim, se você me falar qualquer uma dessas duas respostas, eu entendo o que você está falando. Tá? Espaço adicional, pessoal, a gente basicamente aloca esse por day, esse prev day e o resto é um monte de variável constante, né? Então, se você reparar, esse cara também está proporcional a n, né? Então, o espaço adicional seria O de n.
lembrando, né? Ah, cara, mas você aloca 2 vezes isso, né? Então, por que que não é 2 vezes N? Porque quando a gente está vendo o Big O aqui, esse comportamento acintótico, a gente vai lá e detona as constantes, tá? Ah, é 1,75 N, não importa, O de N. É 18 N, beleza, cara, O de N, parabéns, tá? Então, está aqui, tempo de execução, O de N3 ou O de N ao quadrado vezes K, e passo adicional O de N. Beleza? Então, se não deixou o like, já deixa. Problema de hoje, da competição de hoje, foi uma pena não ter resolvido na hora, mas é aquilo, né? A inspiração às vezes vem depois que o campeonato acaba e paciência, tá bom? Então, 11h30, acho que eu vou abrir outra live stream aí. Hoje tá bom. Acho que hoje não tá bom, que vai ter live stream do próximo Weekly Contas. Vamos nessa, até a próxima. Grande abraço.